Quando a gente pensa em pessoas com deficiência, tem várias maneiras de interpretar essa questão. Por muito tempo, uma dessas maneiras é chamada de modelo médico, é uma maneira de interpretar que faz o foco nas limitações, na doença, nas incapacidades que essa pessoa apresenta, né? E esse modelo permeou a sociedade por muito tempo. A partir dos anos 60 e 70, mais ou menos, do século passado, na Europa e depois nos Estados Unidos e também no Brasil, iniciou uma outra forma de pensar a deficiência, que é o chamado modelo social. Foram teóricos, principalmente teóricos com deficiências físicas, em que se começou a olhar mais a sociedade e não tanto o indivíduo. A grande pergunta do modelo social poderia ser essa: quais as barreiras que a sociedade impõe às pessoas com deficiência e que dificultam que elas participem do trabalho, do estudo, do lazer, ou seja, que elas possam ser cidadãs plenas em seus direitos. Os anos 90 do século passado, então 1990 em diante, o Brasil, assim como outros países do mundo, participou de convenções internacionais pelos direitos humanos, pela educação para todos, e começaram uma série de discussões a respeito do modelo de educação que se tinha, que era um modelo baseado muito mais na segregação, ou seja, as pessoas tinham acesso a escolas especiais ou a classes especiais dentro das escolas regulares. Então, foram muitos anos de debate, de novas políticas educacionais voltadas para esse público-alvo da educação especial. Um ano marco muito importante no Brasil é 2008, quando se promulga uma lei que é justamente a educação especial na perspectiva da inclusão. Então se fortalece a partir dos anos 2000 no nosso país, e 2008 é um marco importante, esse novo paradigma de que as pessoas com deficiência, com transtornos do espectro autista e com altas habilidades estejam matriculadas em escolas comuns e não em classes especiais dentro dessas escolas, mas matriculadas em salas de aula comuns e tendo o apoio da sala de recursos e do atendimento educacional especializado, então para conseguirem fazer frente às vezes aos desafios que elas têm de participar desse ambiente, então que é para todos. É muito importante que haja interação significativa entre os estudantes com deficiência e os demais estudantes. O estudante com deficiência não estaria realmente incluso, participante, se ele estiver sentado num canto de uma sala de aula e não estiver interagindo ativamente com os colegas e com seu professor. Essa interação é uma via de mão dupla para todos na turma, porque o estudante com deficiência tem muito a aprender com seus colegas, mas os colegas têm muito a aprender com o estudante com deficiência. O estudante com deficiência é um sujeito capaz de tantas coisas. Ele é capaz de enxergar o mundo por outras vias, ele é capaz de construir outras estratégias, outros modos de sentir, de pensar. Então todos têm muito a aprender uns com os outros. O professor tem um papel fundamental porque é o professor que vai pensar as adaptações curriculares necessárias, o que é preciso fazer no cotidiano da sua sala de aula para que essa pessoa, esse estudante, possa estar ativamente participando e aprendendo. Então é claro que o papel do professor é importante, mas ele não é o único agente desse processo educativo. A direção escolar, os gestores, coordenação pedagógica, pais, a comunidade escolar como um todo precisa e pode contribuir muito com esse processo. Se a gente colocar a responsabilidade só no professor, a gente sobrecarrega esse profissional. Essa formação ela se dá na formação inicial, que é o caso das licenciaturas nas universidades, através de disciplinas específicas ou através de uma discussão transversal, ou seja, que permeia várias áreas e várias disciplinas em que essa discussão sobre educação inclusiva pode ser endereçada e pautada até no sentido de desmistificar, de rever preconceitos, estigmas e de pensar nessa possibilidade de construir esses ambientes inclusivos. Mas também tem a formação continuada, que é aquela oferecida pelas escolas, pelas secretarias de educação, pelos próprios gestores das escolas públicas e privadas, nas quais os professores são convidados a fazer uma reflexão constante e a pensar novas estratégias. Nem
Nem sempre, né, o professor vai encontrar toda a formação disponível que ele gostaria, ou que ele acha necessária, mas os professores podem estabelecer diálogos entre eles para tentar dar suporte mutuamente, podem procurar às vezes as instituições de ensino. Por exemplo, a própria Universidade de Caxias do Sul oferece cursos de extensão e oportunidades para se discutir questões de inclusão. Existem sites, iniciativas de ONGs também que os professores podem buscar, né? Existem textos, existem livros. Nós temos aqui uma pesquisa que nós desenvolvemos um site que é como um portal de aprendizagem, que o professor tem acesso a muitas reflexões que podem também auxiliá-lo. O acesso é através do endereço proincluir.org. É totalmente gratuito, professores podem até baixar material desse site para usar nas suas escolas. Existem várias barreiras que podem prejudicar ou dificultar o acesso que uma pessoa com deficiência tem à aprendizagem e aos processos educativos, né? Podem ser desde barreiras arquitetônicas, por exemplo, não tem uma rampa, não tem um banheiro acessível, ou o banheiro é tido como acessível, mas na verdade ele não é totalmente acessível. Então podem ter barreiras desse tipo. E podem ter barreiras atitudinais, que são aquelas baseadas no preconceito, aquelas em que as pessoas não conseguem às vezes sair da sua zona de conforto e caminhar em direção a essa outra pessoa que é um pouco diferente delas mesmas, mas que por ser diferente não quer dizer que ela seja menos, ou que ela tenha menos condições. Então a gente pode pensar sempre nessa ampla dimensão de barreiras e que a gente pode fazer muita coisa no cotidiano se a gente resolver trabalhar em direção à inclusão. É muito fácil a gente entrar num discurso assim, que os outros são preconceituosos, mas eu não sou. Eu aceito bem todo mundo. Às vezes a gente diz isso porque fica bem no social a gente dizer isso, mas na verdade no fundo assim a gente teria que revisitar as nossas ideias e para ver realmente assim, né, até que ponto a gente está realmente aceitando o outro como ele é, até que ponto a gente não está julgando o outro ou só esperando que ele seja igual aos demais. Então essa questão do preconceito é uma das barreiras que podem impedir que as pessoas com deficiência se sintam acolhidas e se sintam possibilitadas de ter acesso tanto nas escolas quanto nos ambientes de trabalho e de lazer.